Estamos de volta com mais um episódio do nosso Conversa aí, Tecnologia e Gestão na Advocacia. Comigo aqui o Saulo Cardoso, diretor da Corjur, um especialista em tecnologia. Bem-vindo, Saulo. Olá, Sebastião. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do nosso podcast. E é sempre um prazer estar com você. Muito legal. Eu sou diretor da Oliveira Campos Consultoria, especializado em gestão de escritórios de advocacia, e hoje eu quero fazer uma provocação para todos vocês. Tecnologia, você tem medo de quê? Essa provocação ela não é por acaso. Muitos escritórios que a gente conhece, que eu já atendi, que o Saulo já atendeu, eles começam a implantar projetos de tecnologia e param no meio. Ou simplesmente abandonam o projeto, não dão continuidade. E sabe por quê? Muitas vezes por problemas de resistência das pessoas. As pessoas têm medo da tecnologia, as pessoas têm medo do que essa tecnologia vai representar. Elas podem, por exemplo, ter uma resistência muito grande ou ter medo, porque elas acham que aquela tecnologia vai tomar o trabalho delas, vai substituir o trabalho delas. Esse é um dos motivos. Um outro motivo, muitas vezes as pessoas têm receio de que vão implantar aqui um sistema, um controle, e esse controle vai demonstrar que meu trabalho não é tão bem feito assim, que o meu trabalho é às vezes inseguro, ou tem retrabalhos, e por aí vai. Ou muitas vezes as pessoas simplesmente têm medo porque elas acham que não vão conseguir acompanhar a implantação da tecnologia. Elas acham que não vão ser suficientemente espertas, inteligentes para saber utilizar a tecnologia e por aí vai. O fato é que em muitos desses casos, o seu escritório, os escritórios perdem muito dinheiro, perdem muito tempo e se frustram por não conseguir realmente aproveitar os benefícios que essas tecnologias têm. Eu quero conversar exatamente sobre isso com o Saulo. Saulo, você tem algum caso que você já passou ou do escritório abandonar um projeto que vocês estavam implantando, ou tomar muito mais tempo do que deveria por esse receio, por esse medo das pessoas implantar essas tecnologias? Sebastião, assim, hoje a gente implanta as nossas soluções sempre com foco na otimização do tempo do advogado. Então, eu costumo dizer, né? A gente só não consegue otimizar o tempo que o advogado está fazendo uma audiência. Mas atividades do dia a dia, como elaboração de peças, elaboração de relatórios, alimentação entre sistemas, sim, a gente consegue executar esse tipo de atividade repetitiva, né? Onde o Claro. advogado vai perdendo tempo. Tem outros pontos que o advogado perde tempo, mas tipo, esses três são alguns que eu entendo relevantes. O que eu imagino ali, por exemplo, quando uma equipe ou uma pessoa ela acaba tendo receio da tecnologia no geral, principalmente a minha solução, o Corejur. Como a gente reduz tempo do trabalho, automaticamente você entende que as pessoas elas acabam tendo um certo pé atrás ou, como você disse, um receio. Porque se reduz tempo, reduz pessoas, vamos chamar assim. Então, as pessoas acabam, em certas situações, no momento da implantação, colocando algumas dificuldades, né? Geralmente, quem implanta é mais operacional, não é quem contrata a solução, geralmente coordenadores, gestores ali. Claro que o papel dos gestores é importantíssimo na implantação, mas quem vai operacionalizar a implantação, geralmente é a equipe do operacional, pessoas que entendem ali como que o escritório roda, né, no Claro. dia a dia. Então, a gente sim encontra algumas dificuldades na implantação de soluções, principalmente soluções voltadas para a automação. Ou seja, as pessoas acabam achando que, bom, se vai otimizar, vai precisar de menos pessoas, alguém vai rodar, vão cortar a gente aqui. É um pouco nessa linha? Inicialmente, Sebastião, eu não posso dizer que é unanimidade, Claro. mas é um percentual entre 5 até 20%
a gente acaba percebendo essa dificuldade na implantação por conta da criação de barreiras no momento que está havendo ali a implantação. Nós temos mecanismos de observar e já levar para o gestor, atualmente, né? A gente foi adquirindo esse conhecimento com o passar do tempo, mas sim a gente encontra. Legal. Uma coisa que a gente trabalha, e eu queria ver a sua percepção, Saulo, assim, muitas vezes parece que as pessoas criam uma visão equivocada da tecnologia e por isso elas resistem, né? Ou seja, eu poderia muito bem otimizar o tempo das pessoas e realocar as pessoas para outras funções, mas se eu não informo muito bem isso no momento em que eu vou conceber, começar a implantação, surge esse medo. Você acha que com mais informação, mais treinamento, a gente conseguiria diminuir essa resistência das pessoas com relação à tecnologia? Sebastião, com certeza. Eu acho que assim, o novo geralmente ele traz medo, né? Então, nas reuniões nossas de kickoff ou de pontapé inicial, a gente costuma trazer isso para as equipes do operacional, Excelente. dizendo qual é o principal objetivo da reunião. Então, geralmente, quando a gente implanta principalmente ali o software, que é o redator de automação de petições, é aonde a gente tem mais essa visão da resistência. Então, na reunião de kickoff, a minha equipe de implantação prepara um material explicando toda essa metodologia, como que vai funcionar, e traz também uma matriz de responsabilidades, chamada Perfeito. matriz RACI. Nessa matriz RACI, a gente traz a necessidade de responsabilizar pessoas. Então, Ótimo. qual é o papel daquela equipe de implantação? A equipe de implantação, ela não tem, assim, tanto da minha equipe de implantação, bem como da equipe de implantação do escritório, porque eles Claro. vão ter que depois disseminar aquele conhecimento dentro da equipe. Então, essa metodologia que a gente tem utilizado desde 2020, 2021, tem acolhido essas pessoas a quebrar a barreira. Mas não vou dizer para vocês que ela é 100%. Claro. Ainda após essa reunião de pontapé, a gente encontra algumas dificuldades. Claro, claro. Uma coisa que a gente costuma fazer nas implantações dos projetos de consultoria e mudanças internas, Saulo, eu não sei se para os projetos de tecnologia que você implanta também funciona, mas é ter um padrinho interno do escritório que seja alguém que seja uma espécie de ponto focal do próprio escritório para dar apoio no processo de implantação. Eu falo isso porque o cara que está lá, o advogado júnior, bem na ponta, ele tem mais um contato com o seu coordenador, com o pessoal de gestão, do que às vezes da gente que está de fora. Então ele pode confiar mais ali, tirar suas dúvidas, e eu tenho a impressão que isso facilita tanto a implantação quanto vencer essa resistência. Faz parte da sua percepção também? Faz parte, Sebastião. Isso tem muito a ver com a matriz de responsabilidade, onde a gente enumera duas pessoas-chave dentro da implantação. O responsável pela plataforma, que geralmente é um gestor da Perfeito. área, ele não vai pôr a mão na massa, mas ele vai, através do poder que ele tem dentro da operação, solicitando que as equipes comecem a utilizar aquela ferramenta, e nós temos a pessoa de contato, que geralmente é quem implanta. Essa pessoa de contato é o nosso ponto focal, e esse ponto focal traz problemas, como traz soluções, ou como recebe ali algumas orientações do meu time para que leve sugestões para as lideranças e para as equipes em caso de uma situação que seria ali num ponto para vencer alguma barreira, por exemplo. Que legal, porque quem está dentro ali do escritório, primeiro tem mais a credibilidade das pessoas no dia a dia e tem mais a proximidade, né? Acho que é muito importante a gente não deixar aquele medo, aquele comentário do cafezinho, aquilo se proliferar dentro do escritório, né? Essa velocidade de trazer uma informação nova, fala, não, não é isso não, não é mandar embora ninguém e tal. Acho que essa velocidade faz com que de fato acalme os ânimos das pessoas ali, né? Com certeza. Sebastião, eu estou aqui ainda contornando um pouco para falar um pouco do nosso processo de implantação,
Mas, assim, dando um passo atrás, quando eu era gestor de TI de escritório de advocacia, nesse escritório também, nós tivemos oportunidades negativas de implantar excelentes softwares e também não ter sucesso na implantação. Geralmente, vendo como escritório de advocacia, o primeiro responsável é que o software também não funciona, né? Eu costumo dizer que o mais importante, né, para que aquela aquisição ela surta efeito dentro das organizações, principalmente escritório de advocacia, que é o nosso caso aqui do Corjur, é o apoio total da alta gestão. Perfeito. É porque eu costumo, de maneira impositiva, em uma situação complicada, porque, de uma certa maneira, a ferramenta, para ela dar certo ou não, você precisa usar. Sem Agora, dúvida. se você não conseguir implantar a ferramenta por completo, certo? E você dizer que ela não funciona, você não está tendo certeza do que você está falando, né? Por Claro. isso que, em muitas situações, que aqui no Corjur, eu costumo capacitar minha equipe comercial que, no final das contas, o que nós não podemos deixar os gestores, né, dos escritórios contratar a nossa ferramenta? Eles darem um tiro no escuro. Será se vai funcionar? Isso nós evitamos aqui. É porque é o seguinte, o contrato assinado é só um procedimento, né? O que vale Claro. mais é a palavra honrada no fechamento da proposta. Então, para evitar que eu tenha dificuldade, né? Ou que outras empresas, isso não é só eu que faço, outros softwares fazem, o benchmark é permitir que uma pessoa, um lead aqui do Corjur, faça um contato com um cliente nosso, para que ele também tenha certeza que a ferramenta funciona. Mas, no kickoff, a gente costuma dizer, vamos evitar, vamos garantir que a ferramenta funciona para esse cliente. E o objetivo no kickoff nós precisamos implantar. E aí você vai ter certeza que a ferramenta vai funcionar. Muito legal. E o que você está falando, viu, Saulo, me lembra um caso que muito interessante. Há uns 7, 8 anos atrás, um escritório grande, cliente nosso, a gente fez um mapeamento de processo para eles e estava implantando um software de gestão. E eles trabalhavam até então tudo com material físico, as pastas de clientes, pastas de processo, tudo físico. E é muito engraçado. Um dos sócios, quando a gente falou de implantação desse sistema, falou assim: eu confio no meu material, porque eu estou vendo aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui, eu estou vendo que ele está aqui. Nesse sistema aí, não, eu prefiro continuar no meu. Olha, isso não faz tanto tempo assim, isso faz 7 anos. E eles falou: não, vamos lá e tal. Bom, resumindo, software foi implantado. Hoje a gente dá muita risada. Esse sócio continua no escritório, é um sócio, uma pessoa super inteligente e tal. Mas olha que louco, ele confiava muito mais em todos aqueles papéis em cima da mesa, físico e tal, do que num software que a gente sabe que é muito garantido, tem muito mais controle. Mas o que é a cabeça das pessoas, né? Nesse caso, a gente acabou durante um tempo funcionando com as duas coisas. Ele manteve as pastas dele para ele se sentir seguro e tal, mas aí a gente começou a rodar o sistema. Depois de 3, 4, 5 meses, ele ainda continuou, e depois de um tempo ele falou: não tem por que continuar isso aqui. Aí ele abandonou. Então é interessante, né? As pessoas têm uns receios daquilo que elas ainda não dominam, né? Fica uma insegurança que a gente precisa vencer no processo de implantação, né? Com certeza, Sebastião. Ainda mais os advogados aí que são mais antigos um pouco, né? Que acompanharam a transição, né? Do processo físico para o processo digital. Com certeza, vários advogados tiveram essa situação, né? Eu vim de escritórios que as pessoas imprimiam partes do processo para poder ler. Olha só. E Que depois loucura. ainda digitalizavam o que elas tinham anotado. Então, o processo ele já era digitalizado, depois a pessoa imprimia, depois novamente digitalizava, né? Mas é aquilo, né? A confiança que a pessoa assim, a confiança não é do dia para a noite, né? Então você Claro. precisa
né, amadurecer o procedimento. Ainda mais falando, né, nós falamos bastante aqui agora sobre automação de documentos. Eu acho que quando você fala sobre mapeamento de processo, é muito mais profundo, né? Porque hoje, a maioria dos sistemas de gestão de processos, você cria 2, 3 tarefas ali na agenda, por exemplo, elaborar peça, revisar peça, protocolar, né? E imagina numa gestão do processo, aonde a pessoa elabora uma peça, quando ela cumprir a tarefa, aí sim vai criar a tarefa de revisar. No processo anterior, eu acabei pulando, né? Mas vamos imaginar, a controladoria criou elaborar peça, revisar peça, protocolar e acompanhar. No mapeamento de processo, criaram-se só 3, porque a de revisar só vai ser criada quando elaborar a peça. A pessoa chega e fala, Saulo, eu quero que crie o revisar peça de maneira paralela às outras 3 tarefas, porque eu não confio que o sistema, quando a minha equipe cumprir a atividade de elaborar, vai criar a atividade de revisar. Pô, mas o mapeamento do processo, ele flexibiliza isso, porque tem tarefa que revisar, tem tarefa que não. Mas também, Sebastião, é a mesma coisa do papel. Para ele começar a ter essa confiança, ele precisa usar o sistema e ali ele começa depois a acreditar, modificar o processo, né? E assim vai indo. É até engraçado porque a gente, falando sobre mapeamento de processo, nós temos muitos clientes que eles recebem o honorário de acordo com a fase que é cumprida, que é realizada. A fase de contestação, a fase de recurso, cada contrato ali tem o seu jeito, esse é por fase. E ali a gente cria uma regra de negócio. Olha, se for o cliente 1 e o prazo protocolado foi contestação, aviso financeiro, cria um valor a receber dentro do sistema de gestão financeira do escritório. Saulo, eu não quero. Eu quero que todas as tarefas de cumprir prazo vá para o financeiro avaliar se é para cobrar ali o honorário. Então, veja, olha a situação também do papel. A gente fala do papel, mas tem situações similares. Aí, quando o escritório começa a desenvolver aquilo, Saulo, agora eu quero que você habilita para mim aquela regra automatizada do contrato. Então, nós, o Colejur, também estamos do lado de lá. Porque nós já estivemos no passado como integrantes de equipe de escritório de advocacia. Perfeito. Então, essa questão da barreira, ela é uma questão pessoal, acho que é uma questão acho que de quase todos os seres humanos, mas essa nossa expertise, esse nosso jeito de lidar, acaba ganhando a confiança ali dos usuários, sabe, Sebastião? Isso é muito interessante. Muito legal, muito legal. Não é à toa nessa aula que a gente criou esse podcast exatamente com esse foco, né? Ou seja, tecnologia e gestão na advocacia, porque as duas coisas são vitais para a gente vencer essas barreiras. Talvez a gente pudesse resumir aqui para ir para os nossos fechamentos que, ora, a resistência é natural das pessoas, né? Elas têm os seus receios, seus medos, suas ansiedades, mas com tecnologia e preparando bem o ambiente, a gestão como a gente vai implantar essa tecnologia, a gente tem uma possibilidade de êxito muito grande. Eu acho que dá para a gente dizer como o resumo da nossa conversa, acho que é mais ou menos por aí, né? Sebastião, você usou as palavras corretas. É exatamente isso. Muito legal, muito legal. Muito legal, Saulo. Então, nesse episódio, volto para o nosso início, né? Tecnologia. Você tem medo de quê? Não precisa ter medo, né? Se você vai implantar um processo de tecnologia, né, com uma empresa especializada, por exemplo, como a Corjur, uma empresa especializada como a Oliveira Campos em gestão, certamente você vai implantar e ter os resultados que você deseja. Saulo, muito legal. Em breve a gente vai estar aqui no nosso próximo episódio do Conversa Aí, sempre trazendo tecnologia e gestão dos escritórios de advocacia. Até a próxima e um grande abraço para você e para todo mundo que está nos vendo. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.